Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. O B tá dormindo ali, acabou de cochilar, tá de cinto ali no abdômen. E eu queria falar um pouco sobre o inglês do Benício. Ele só assiste desenhos e filmes em inglês. Desde pequeno, tudo que ele assiste, tudo que a gente coloca pra ele assistir em casa é em inglês. Atrapalhou, ajudou, como que tá agora com 3 anos de idade. Vamos falar um pouco disso a respeito nesse vídeo, enquanto eu estou no estacionamento do supermercado esperando a Agnes. Down by the bay, where the watermelons grow, back to my home, I dare not go, for if I do, my mother will say, did you ever see a cat wearing a hat? Down by the bay, down by the bay. É o seguinte, nos 2 primeiros anos, nós incentivávamos muito o inglês em casa. Eu e a Agnes com o Benício, a gente incentivava demais, a gente falava muito inglês com ele. Clap your hands, la la la, clap your hands. High five. High five. Ah, isso. Tudo que a gente ia explicar, animais, cores, frutas, a gente sempre falava inglês. Talk to your daddy. 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 Repeat, daddy. Step your feet. E de um ano pra cá, a gente parou. A gente deu uma parada, correria e tal, muito louca. A gente não incentiva tanto igual incentivávamos. Mas ainda hoje ele assiste só desenhos em inglês, filmes em inglês. Stomp your feet. E nós também, o que nós vamos assistir lá em casa quando a gente assiste filme, estamos assistindo Os Vingadores agora, eu, a Agnes e o Benício, todos eles em ordem cronológica, e a gente assiste sempre em inglês. Mas nós paramos com um incentivo. Eu fiz um vídeo quando eu não tinha nem o Benício ainda, eu falando sobre isso, como ensinar o meu filho a inglês, que era baseado em outros pais, experiência de outros pais, que eu já tinha notado. E é o seguinte, se ele confunde ou não, que era uma das coisas que me falavam bastante na época, vai confundir a criança. Não, ele não confunde. Tudo que a gente podia, a gente falava para ele em inglês, então a gente falava para ele, quando ele começou a andar, começou a ter os movimentos dele, a gente falava para ele, shut the door, para ele fechar a porta. E ele ia lá e fechava a porta. Sempre, 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 sempre. Num belo dia, na casa da minha mãe, minha irmã ou minha mãe mesmo, disse para ele, fecha a porta, Benício. Ele foi lá. Pela primeira vez ele tinha escutado fecha a porta e ele foi lá e fechou a porta. Foi a primeira vez que eu vi que ele sabia a diferença, sabia o que era, conseguia entender muito bem também o fecha a porta. Na minha casa, ele ia pedir pipoca, era popcorn, 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 popcorn. Ele ia lá no armário, abria o armário, pegava e popcorn. E na minha mãe, quando ele ficou na avó dele algumas vezes, abriu o armário, pegou o saquinho de pipoca, aí saiu falando pra ele que queria picoca. Então ele sabia muito bem que na minha mãe, eles não falavam inglês, então ele não tentava falar inglês com eles lá, e em casa ele se comunicava com a gente. Não falava ainda, que ele não estava formando frases nem em português, então ele não formou frases em inglês, mas objetos, frutas, as coisas, ele sempre em casa ele pedia inglês. Isso até os 2 anos. E a gente parou de incentivar. E parando de incentivar foi um problema muito grande, porque ele parou de desenvolver. Então mesmo assistindo os desenhos, assistindo os filmes, ele entende. That's me, by the way. I'm Max. I'm the little dog right there, grateful I'm not being followed on by a horde of children. Oh, can you believe that? That was your kid looks like fun! Ah, man, it ain't fun. I'm telling you, once the humans bring a kid home, they might think the same. Seen it a billion times. Mas ele não tenta falar, ele não tenta se comunicar em inglês, então ele não forma frases em inglês. Algumas coisas pontuais, algumas coisas específicas. Por exemplo, quando eu termino de dar banho nele, desde sempre, quando eu tomo banho com ele, eu falo pra ele call your mommy, pra ele chamar a Agnes, e ele grita mommy, I finish. E se ela demora, ele começa go, 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 mommy, go, 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 I finish. Algumas coisas pontuais que foram as poucas coisas que nós continuamos incentivando ele ainda fala inglês. Ele mistura bastante. Quando ele começou a entender, a aprender e a formar frases, foi a hora que nós paramos. Foi esse o nosso erro. Senão hoje, com certeza, ele se comunicaria muito melhor em inglês. Foi quando ele começou a misturar as coisas. Isso é muito bom quando começa a misturar o português com o inglês,
porque é indício de que ele tá entendendo. Hoje ele fala, eu quero milk, eu quero grape, que são algumas coisas pontuais, como eu disse, que a gente continua incentivando. Observando isso, nós estamos afirmando um compromisso com nós mesmos para voltar a incentivar ele o tanto que a gente incentivava antes. Porque hoje, qual que é a grande questão? Ele não espera que a gente vai falar inglês com ele. Então ele tenta entender em português. Ele não espera mais que a gente vai tentar se comunicar em inglês com ele. Então às vezes eu falo alguma coisa em inglês com ele hoje, ele meio que não entende. Aí eu falo de novo, falo devagar, aí ele vai lá e entende, e pega o que eu tô falando. Mas ele não espera mais que eu vou falar inglês com ele, igual ele não esperava que minha mãe falava inglês com ele. Então esse é o nosso erro, nós não termos incentivado. Desde sempre ele escuta músicas e assiste filme em inglês, mas nós não continuamos incentivando. Então o português tomou conta de tudo. Quando ele vai assistir o desenho, ele espera que o desenho vai falar inglês com ele, então ele recebe o inglês. Quando nós que vamos falar com ele, ele não espera que a gente vai falar inglês com ele, então ele fica meio perdido. Resumindo, qual que é o nível de inglês do Benício hoje? Ele assiste o filme, assiste desenho, ele com certeza ele entende que a gente coloca desenho para ele de manhã por um período, à tarde por outro período, ele fica lá 1 hora, 2 horas assistindo e fica entendendo, fica dando risada, acompanha. Só que ele não desenvolve porque nós paramos de incentivar o desenvolvimento. Então só assistir inglês, só assistir desenhos, filmes em inglês, seu filho com 3 anos não vai estar falando inglês fluentemente. Se a gente tivesse continuado incentivando ele, com certeza ele estaria formando frases já em inglês, entendendo inglês, a gente falando em casa também, e formando frases em inglês também. Vamos assumir esse compromisso aí e com 4 anos a gente faz de novo esse vídeo.